Boa noite. Declara aberta a 142ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhor presidente, por gentileza. A palavra é o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu li rapidamente a ata agora há pouco, e o dia foi pesado. E, salvo engano, o requerimento que nós aprovamos na última extraordinária foi o número 24. E, salvo engano, a ata fala o número 22. E na ata fala que foi aprovado por unanimidade. Mas na reunião extraordinária nós tivemos 4 votos manifestados. Obrigado, senhor presidente. Peço que seja corrigido. Se estiver correto, por gentileza. Se eu estiver correto. 22 foi a original que a gente votou? 22 foi a original que a gente votou. É. Então... Eu já peço a correção já. Então, para a próxima reunião, não será feita a correção e reenviada para a gente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 001/2024, projeto de lei de iniciativa da mesa diretora e tem por finalidade estabelecer normas e requisitos para padronização e confecção das honrarias concedidas pela Câmara Municipal. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de resolução número 001/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de resolução número 001/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de resolução número 001/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 001/2024 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 020/2024. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, tem como escopo autorizar o Executivo Municipal a desenvolver ações e aportes de contrapartida para implantar o programa Minha Casa Minha Vida. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 020/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Naquele momento, eu não cumprimentei a todos os presentes, em nome dos quais os vereadores cumprimentam o senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Público presente, boa noite. Colaboradores da casa, boa noite. A quem nos acompanha à distância, boa noite. Na votação na segunda-feira passada, eu fiz algumas pontuações que traziam algumas dúvidas, e nós falamos sobre algumas cláusulas, né, de não poder fazer a transferência dos imóveis. E na oportunidade eu havia mencionado 10 anos
da não transferência. Não vou nem tentar falar o termo legal aqui, que eu vou me enroscar, né? E aí até o senhor secretário, nós tentamos chegar num consenso aqui. E aí naquela mesma reunião, eu mostrei aqui para o vereador Leandro, na verdade a outra legislação que nós aprovamos fala de 15 anos de não poder fazer a transferência entre os imóveis. E aí fica a dúvida novamente, porque em outra lei agora, né, já passou pelo trâmite de projeto de lei, fala sobre a questão da transferência. Não há o ônus quando a pessoa interessada no Minha Casa Minha Vida com o ente público. Posterior, não menciona nada. Da forma que está sendo aqui posta, há um conflito com o que já é aprovado na minha visão. Vamos ver como que vai ser posterior. É bem possível que lá na frente, talvez, vá ter que fazer uma alteração neste artigo aqui que nós levantamos a questão na semana passada. Sim, vereador, eu ia pedir a palavra que Vossa Excelência só permite um adendo, por favor? Sim, à vontade. Obrigado, vereador Antônio Marcos. Após a nossa conversa aqui, foi na terça-feira, eu procurei o departamento jurídico e a doutora Thaís me atendeu, que foi que elaborou esse projeto. Ela me disse que não foi inserido nesse projeto, porque o próprio escopo do projeto falava que ele não poderia expor a data de transferência. Entendeu? É porque futuramente, sim, virá um outro projeto que vai contemplar o tempo que a pessoa que for escolhida, né, for sorteada, ela vai ter que ficar com o bem e não poder transferir, ou doar, ou vender. Naquele período. Isso. Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente, no qual eu cumprimento desejando boa noite. Boa noite, vereadora Suelene. Senhores vereadores, boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite, quem nos acompanha. É um prazer tê-los com a gente aqui. Né? Sempre muito bem-vindo. A gente fica muito satisfeito em ver, né, que o pessoal está acompanhando os resultados dos nossos trabalhos. Também cumprimentar quem nos acompanha pelas redes sociais e os colaboradores da casa, que são indispensáveis, são fundamentais para os nossos trabalhos aqui. Habitação é um problema seríssimo, né, que não é só nosso, do Brandão, nem só de Minas, é do Brasil todo. E talvez muitos países aí, né, onde o poder aquisitivo deixa a desejar, né, a habitação ela vem como uma aflição para as famílias. E, né, entre tantos anseios, né, o que traz dignidade a pessoa ter a sua casa própria, ter o seu cantinho, poder saber que chega lá, e se ele tiver um dinheirinho, ele pode ampliar, né, reformar, mudar a cor, fazer algo assim bem pessoal, porque é sua. Quando é emprestado, alugado, aí fica, né, limitado. E nada nessa vida acontece por acaso, as coisas vão acontecendo dia por dia, né, consequência das escolhas, das atitudes tomadas no passado. No passado, teve alguns erros, né, algumas leis que a gente entende, né, e pressupõe e acredita que foi feita pensando no bem, mas que teve um efeito reverso. No tempo, quando eu era menino, moleque, as fazendas, o sítio era repleto de moradores. Todo mundo arrumava casa para todo mundo, né, um cidadão saía de uma fazenda e ia para outra, tinha lugar para plantar, tinha leite, tinha uma horta, tinha galinha, tinha tudo. E veio uma lei dizendo que a pessoa poderia cobrar o tempo do patrão. Não vou entrar no mérito, mas o que aconteceu foi um êxodo rural gigantesco, imediato, que trouxe, né, digamos, uma invasão mesmo da zona urbana. As cidades não estavam preparadas para receber, né, uma quantidade enorme de pessoas da zona rural, sem qualificação profissional, sem conhecimento da vida urbana, né, sem estrutura familiar, mudou totalmente. E isso agravou drasticamente, né, a quantidade de problema da habitação, a quantidade de pessoas que ficam, né, pleiteando uma habitação. Esse programa Minha Casa Minha Vida é muito bem-vindo, não soluciona o nosso problema, mas ameniza, não é isso? Tem que ter umas regras muito bem claras aqui para poder ser observadas. A princípio, eu acredito que quem ganhar uma casa dessa, nessas condições, né, Minha Casa Minha Vida 1 aqui, ele nunca poderia vender essa casa, nem. O dia que ele não quisesse mais, essa casa entraria na lista, quem era o último receberia a casa, né? Seria intransferível.
se o problema é tão sério, a pessoa, né, vai dar tanto valor. Que aí ela deixa de ter o valor comercial, o valor financeiro, e sim, né, o valor da dignidade humana, o valor de ter a casa, né, o lugar para morar, de não ter que pagar aluguel. Não é isso? E nesse conflito de habitação, vamos falar um pouquinho aqui de Bueno Brandão. Nós percebemos que aqui em Bueno, a realidade nossa é um pouquinho adversa, é um pouquinho diferente das cidades que nos contornam. O valor do lote é um pouquinho acima, o valor dos imóveis, o valor do aluguel. Nós observamos que nas cidades vizinhas existem vários loteamentos, né, amplos, terminando, outro começando, outro em andamento, e os valores dos lotes são bem atrativos, né, pela realidade. Não vou entrar no mérito de valores, mas todo mundo quiser perguntar, quer saber, é facinho saber o preço que está um lote Ouro Fino, em Confidentes, na Borda, né, Munição, a casa, e por que aqui é tão caro assim. Então, eu queria deixar aqui um desafio, né, o meu relato, e mais uma vez dizer um ditado popular muito sábio: laranjeira carregada na beira da estrada, ou é azeda ou tem marimbondo. Então temos um porquê. Por que a cidade vizinha tem uma disponibilidade de loteamentos, de lotes, de casas de aluguel, de vendas de casa muito mais acessível que as nossas? Então, acho que, né, estamos caminhando esse ano eleitoral e tudo, mas já tem que preparar no programa de trabalho dos próximos administradores, rever isso, acompanhar o que está acontecendo na cidade vizinha, o que está acontecendo aqui, o que pode ser feito para mudar, certo? Porque tem que ser ações conjuntas, só a Casa Popular não vai resolver o problema. Tem que ter disponibilidade de lote, tem que ter disponibilidade de casas, né? Se fosse um negócio tão bom, todo mundo está construindo e alugando. Se fosse um negócio tão bom, todos os terrenos que nós conhecemos ao nosso entorno aqui estariam sendo loteados. Né? Se fosse um ou outro, que fulano não quer, não precisa. Não, mas todos. Pode falar quantos terrenos temos, né, ao nosso entorno aqui, muito apropriados para ser loteados, e não tem essa iniciativa. Alguma coisa está acontecendo. Né? Eu tenho minhas ideias, tenho meu pensamento aqui, grandes entraves aí que traz esse desinteresse dos proprietários em multiplicar os lotes aí para ter essa oferta maior e um preço mais acessível. Mas eu acho que tem que ser, quando falar em habitação, tem que ser um conjunto de medidas atacando de todos os lados, junto com pessoas competentes, dentro da lei, né, pessoas interessadas, construtores, casas de material de construção, o jurídico, tanto da prefeitura como da Câmara, ver o que pode ser feito para trazer para esses proprietários um interesse em multiplicar os lotes aqui. Né? Trazer vantagem para baratear a construção civil aqui, para ter disponibilidade maior de casa, para poder comprar mais barato, poder alugar mais barato. Né? Então, acho que tem que ser por aí. A habitação é um problema muito sério, tem que ser encarado de uma forma, né, tão quanto com essa seriedade, mas as casas populares são muito bem-vindas, é muito importante, mas eu acho que ela deveria ser intransferível. Quem for contemplado vai ter que ficar o resto da vida, na minha opinião deveria ser assim. Né? Não é um obstáculo, vou votar a favor, é claro, mas já votei a favor. Mas eu acho que só isso não vai resolver o nosso problema de habitação. Temos que atuar em outros pontos também e gradativamente as coisas vão se solucionando, vai melhorando, com boa vontade e participação da população. Obrigado, senhor presidente. Antes de Vossa Excelência terminar, me permite só um adendo? Com certeza, fique à vontade, senhor Obrigado, vereador. vereador Danilo. Vossa Excelência formulou uma frase que pode ser o entendimento de todos nós, inclusive da cobrança do vereador Antônio Marcos Martins, que procede. E quem sabe lá na frente, se vier um projeto, a gente também inserir nele o tempo que a pessoa deverá ficar com aquele bem que ele foi sorteado ou foi escolhido, pelo tempo que durar o financiamento. Né? Fica aqui a dica. Né? Muito obrigado, vereador. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 020/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 020/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim.
O projeto de lei número 020/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 025/2024 dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 025/2024. Senhor presidente, nós, signatário deste, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, senhor Silvio Antônio Félix, solicitando o envio dentro do prazo legal das seguintes informações. 1. Quais foram os contratos, inclusive eventuais aditamentos, firmados entre a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão com a empresa RM Consultoria e Administração de Mão de Obra. 2. Quais os objetos de contratação dos referidos contratos? 3. Qual o valor da despesa total com a referida empresa para prestarem serviços junto à Prefeitura? 4. Quem são os gestores dos referidos contratos nas áreas administrativa, de fiscalização, financeira e jurídica? A busca de informações sobre o referido assunto é uma prerrogativa do Poder Legislativo, que tem papel de fiscalizar os atos da administração pública em relação aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 8 de abril de 2024, Danilo Amâncio Alberto Costa, Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 025/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 026/2024, da vereadora Suelene Almeida. Requerimento número 026/2024. Senhor presidente, a vereadora signatária deste requer, depois de ouvido o douto plenário, observadas as formalidades legais de praxe, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando através da secretaria competente, no caso saúde, as seguintes informações. 1. Qual o número de pacientes que foram registrados no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, diagnosticados com dengue no ano de 2024 até a presente data? Espero que esta propositura seja bem acolhida pelo Poder Executivo de Bueno Brandão, que na certa enviará as informações o mais rápido possível. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 8 de abril de 2024. Vereadora Suelene Almeida, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente da Comissão de Serviço Público da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 026/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 009/2024, da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 009/2024. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, solicita ao senhor prefeito municipal para que seja estudada a possibilidade de os agentes de saúde voltarem a fazer a entrega das receitas de uso contínuo para todos os moradores da zona rural. Justificativa. Vale ressaltar que o agente de saúde atua na prevenção de doenças e tal solicitação se faz, pois era de praxe a entrega do receituário do uso contínuo aos moradores da zona rural. Mas, segundo depoimento de alguns munícipes, as receitas de uso contínuo são entregues apenas em algumas casas e em alguns bairros. Destaco que este é um pedido de diversos moradores da zona rural que já recebiam suas receitas de uso contínuo desta forma. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 11 dias do mês de abril de 2024. Vereador Suelene Almeida, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e presidente da Comissão de Serviços Públicos, da 19ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 009/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade.
Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de resolução número 001 e o projeto de lei número 020/2024, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente parecer de redação final dos mencionados projetos. Os senhores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei, do projeto de resolução número 001 e do projeto de lei número 020/2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2024. Senhores dispensam a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 020/2024. Senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 020/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 020/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 020/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada nessa parte da reunião, passa a terceira parte e concedo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente, em nome do qual cumprimento novamente os vereadores, boa noite, público presente novamente, boa noite, colaboradores da casa, a quem nos acompanha à distância também, boa noite. Semana passada já era para eu ter trazido o assunto e eu acabei esquecendo, porque às vezes eu venho aqui fazer a oratória, eu não escrevo, às vezes a gente corre o risco de cometer lapsos porque a gente não escreve. É muito difícil escrever algum discurso. Então, sim, a gente sente pressão também, os vereadores sentem a pressão, principalmente por aqueles servidores que têm o direito já galgado em lei federal, e eles têm o direito, e aí a gente tem que entender essa cobrança, porque esse é direito deles, eles têm o direito também de nos cobrar. E aqui eu me refiro aos agentes de endemias e aos agentes comunitários de saúde, sobre o IFA. Alguns chamam de 14º salário. Eu prefiro chamar do incentivo financeiro anual, porque, segundo a legislação, já tem mais determinado pelos tribunais, é direito dos agentes receberem. Não vou aqui entrar no mérito sobre o trabalho dos agentes. Aqui nós estamos colocando o direito já consolidado em lei federal, que alterou a lei de criação dos agentes, a 11.350 de 2006. Então, eu apresentei o projeto, de início eu achei que não poderia ser apresentado por esta casa, e acabei encontrando uma possibilidade perante um estudo que eu fiz, e encontrei um projeto de lei similar no município de Limeira. Só que o que eu trouxe aqui, ele é mais completo. Então, os agentes cobram de nós, e aí a gente pauta nesta casa, e a gente espera que ele seja votado em breve. O resultado nós não sabemos, mas se é direito deles, a gente se sente pressionado, então a gente também tem que trazer isso à tona. Igualmente, aí não é uma questão de pressão,
mas é uma questão de igualdade, porque eu não me sinto lisonjeado, eu não me sinto tratado com isonomia, apesar de eu estou aqui nos últimos meses desta casa. Nós votamos para agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, a correção, a revisão geral, melhor dizendo, a fixação, né, para o próximo mandato. E aí eu apresentei um projeto de lei também para a fixação dos vereadores, porque desde 2012 isso não ocorre. Isso não ocorre. E eu fui muito justo nessa fixação, porque eu peguei o acumulado de 2013 para cá, né, do que houve a melhoria para o salário mínimo, porque a gente tem que usar esse parâmetro, porque a população, maciça população brasileira, ela recebe em cima do salário mínimo, inclusive os aposentados e pensionistas. Então, seria injusto eu pensar diferente. E peguei e dividi por 2 esse percentual. O porquê? Porque o vereador, pelo entendimento de tribunais, ele pode ter outra função. Então, se ele pode estar nessa casa e ter uma função particular, então ele tem no mínimo 2 funções. Então, eu peguei o percentual acumulado do salário mínimo, para ser justo, e dividi por 2. E apliquei em cima do salário atual, do vencimento atual. Então, o valor não foi exacerbado. Então, eu peço também que esta casa nós possamos, melhor dizendo, votar esta matéria. O resultado eu também não sei, mas é direito do vereador apresentar as matérias, e eu entendo que é direito do vereador também falar sim ou não às mesmas. Pois não, senhor presidente. Só para informar, a pauta da próxima segunda-feira está pronta e os 2 projetos estão na pauta. Tá. Obrigado, senhor presidente. Agradecido pela compreensão. E aqui eu quero encerrar a fala sobre... nós recebemos aqui, via requerimento da CPI, os 2 processos licitatórios completos sobre o transporte do lixo. Eles deram quase 900 páginas. É claro que boa parte dessas páginas a gente não precisa nem analisar, porque são documentos pessoais, contratos das empresas envolvidas, então isso não nos cabe. O que não cabe é a gente analisar as planilhas, os relatórios, sejam eles da Lara Central de Tratamento, que recepciona o resíduo lixo, ou seja, da THV, que fez o transporte do lixo, ou seja, da própria D&D Ambiental, que forneceu as caçambas para o transporte do lixo. Então, nesse processo, são 3 empresas envolvidas. A D&D, ela teve um processo licitatório só, o qual foi renovado no início de 2023, que é das caçambas. Então, já a THV Ambiental, ela teve 2 processos licitatórios, o 685 de 2021 e o 18 de 2023. E foi de suma importância receber essa documentação, porque hoje eu passei o dia, cheguei 7 e pouco aqui, fiquei até às 5 e pouco da tarde analisando essa documentação. Pois bem, eu acho que o que o mais está pegando na análise dessa documentação é a questão da quilometragem, porque há desculpa de certas pessoas que havia o desvio. E foi muito bom receber essa documentação, porque a própria documentação fala que isso não é responsabilidade da prefeitura, porque deveria ter tido a visita técnica primeiro. Se a empresa não fez a visita técnica, ou se fez, a responsabilidade é da empresa. Inclusive, depois vamos ter uma reunião da CPI, que eu apresentei um requerimento pedindo esses atestados de visita técnica. Pois bem, os processos, melhor dizendo, trazem aproximadamente 96 quilômetros. Eu sei que essa quilometragem não condiz com a realidade. Isso a gente tem que ser justo. Porque um caminhão deslocar-se de Pouso Alegre até aqui, fazer a carga e ir até a Lara Central de Tratamento para fazer a descarga, não dá só 96 quilômetros. E pela ANTT, você deve contabilizar vinda e ida. Sejamos justos. Calculo eu em torno de, se a gente pegar os 96 quilômetros e multiplicarmos, por 2, que é a vinda e a ida, nós vamos achar aí 192 quilômetros. Que possamos adentrar aos 200 quilômetros, até que a empresa, o caminhão se desloque da empresa, passe na empresa de caçambas e chegue até Bueno Brandão. Ocorre que nesses relatórios, eu fiquei pasmado. A maciça maioria das viagens
contabiliza 240, 250 quilômetros por viagem. Ou seja, excessos de aproximadamente 40, 50 quilômetros por viagem. Na maciça maioria. Que vamos multiplicar por 13,30 o quilômetro rodado no primeiro processo e R$20 por quilômetro rodado no segundo processo. Vejamos só o quanto que isso vai contabilizar no final as despesas do bolso buenbrandense, da população, do povo. Mas pasmem, tem viagem com 310 quilômetros daqui em Pouso Alegre. Tem uma viagem que contabilizaram 610 quilômetros para 2 caçambas, para transportar 9 mil quilos de lixo. Sendo que a caçamba é para 17 metros cúbicos, uma caçamba. Outra coisa que eu fico conflitante, o relatório que a empresa do transporte forneceu, algumas situações não são coerentes com o relatório que a empresa que recebeu o lixo forneceu. Por exemplo, 31 de janeiro, que é uma data marcante, é o final do mês de janeiro. Tem uma viagem constando que entrou dentro da Lara Central em Pouso Alegre. Mas no relatório da empresa de transporte não tem a viagem. Quem que está mentindo? É a empresa que recepciona o lixo ou a empresa que promoveu o transporte? E aí, infelizmente, vem o ex-servidor perante nós, vereadores da CPI, fala que só nos 2 primeiros meses da CPI aconteceram uma viagem. As outras todas foram 2 caçambas. O relatório desmente ele quase que completamente. Isso depois nós vamos colocar no relatório final e mandar para o Ministério Público. Mentir perante CPI é crime. Então não vai passar nada. Nós vamos até o fim com isso. Está perto de fechar. Tem algumas pontas ainda que a gente precisa fechar. Nós vamos aprovar daqui a pouco, se Deus quiser, um pedido para o DR nos informar se esses caminhões passaram na balança de borda da mata. Para nós fechar mais essa ponta que está solta. Ou seja, como pode daqui em Pouso Alegre, uma viagem dar 300 quilômetros? É quase o dobro do que realmente é. Considerando vinda e ida. Então tem muita coisa estranha nesses 2 processos licitatórios. Muita coisa estranha. E mais, não adianta falar que não tinha conhecimento. Porque tanto o senhor prefeito, quanto o senhor ex-secretário, quanto outros servidores, por exemplo, aprovaram um aditivo para o primeiro contrato. Todos os outros quilômetros do segundo processo licitatório, mesmo com todos esses quilômetros exacerbados, tiveram reconhecimento das assinaturas através das requisições. Então não adianta falar que não tinha conhecimento. Porque como começou o pagamento em junho de 2022 e só foram notar que a quilometragem estava errada em setembro de 23. Não é possível. Bastou 1, 2 meses bater o olho, viu que a quilometragem não estava de acordo. E eu falo tal porque em julho de 22 tem uma viagem de julho, que uma viagem com uma caçamba está com 330 quilômetros. Ou seja, já em julho de 22 já começou a ter apontamentos aí de quilometragem exacerbada. Não estou falando nem de 240, 250 quilômetros, eu estou falando de 330 quilômetros para uma viagem. O dobro que realmente é. Obrigado a todos, boa semana. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.